Saúde, amada igreja capaz do Senhor Jesus Cristo, né, irmão? É bom estar aqui nessa tarde para adorar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus, né, irmãos? E Deus é fiel, Ele está na casa, né? E Deus, Ele sempre vai falar comigo e contigo na autoridade do teu santo nome, né, irmãos? Ele é fiel nas nossas vidas. Meu nome é presbítero Cristiano, eu congrego lá no Ministério à Beira do Ribeiro, né, irmãos? Durante 10 anos, mas nem sempre foi assim, que eu não era da igreja pentecostal, eu era da igreja universal, né? Eu era obreiro lá daquela casa, mas eu aprendi muitas coisas lá, né, irmão? Tem lugares que a gente entra para o Senhor nos ensinar, né, a ser melhor crente, né, irmãos? Sou casado, tenho 5 filhos, e nessa tarde eu vim aqui para receber do Senhor também, né, irmãos? A palavra vai dizer: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, né? Foi a palavra que o Senhor me deu nessa tarde. Quando eu estava vindo para cá, eu ajoelhei para orar e fiquei no máximo umas 30 minutos orando. E o Senhor me falou essa palavra: buscai-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos entender nessa palavra que o Senhor nos está chamando a responsabilidade de estar na tua presença, de adorá-lo, de glorificá-lo, de estar colocado na brecha diante de tua presença. A palavra que o Senhor tem me dado é um livro de Daniel, de capítulo 10, verso 10. Aleluias. Daniel, pois, quando soube, pode se assentar, irmão. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. E ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Livro de Daniel, de capítulo 6, verso 10, me perdoe. 6, 10. Daniel, pois, quando soube do edito estava assinado, entrou em casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante de seu Deus, e como também antes costumava fazer. Aleluia, só até aqui, né, irmão? Essa palavra vai nos chamar a atenção que toda oração, né, irmão? Toda oração, ela tem um posicionamento. Toda oração, ela é incumbida de algo chamado fé. Nenhuma oração, quando tu começa a orar, fazer um propósito de oração, nenhuma oração não vai ter levante, não vai ter o inimigo querendo te atacar. O interessante é que essa palavra vai nos chamar a atenção, que Daniel, ele se colocava 3 vezes ao dia a orar, mas a Bíblia relata que nesse momento, agora existe um edito dos medos e dos persas. O interessante é que essa palavra, como seres humanos, como pessoas, é algo para impedir de você orar, é algo para fazer você parar de orar. É quando vem os problemas, é quando vem a doença, é quando vem algo para te parar de orar. Mas o interessante é que tem alguém dentro desse texto que ele não cessa de orar, que ele não para de orar. A Bíblia relata que agora Daniel, a Bíblia relata no livro de Mateus, de capítulo 6, entra no teu quarto em secreto, que o Pai que te ver em secreto te recompensa no público. O interessante é que agora Daniel, ele se encontra em um edito que ele não podia orar para o seu Deus, ele não podia fazer as suas súplicas, ele não podia adorar, ele não podia dar graças, porque agora tem um edito de morte, agora tem alguém que acima dele tem um edito que vai fazer com que ele cesse de orar. Mas o interessante é que agora Daniel, ele não para de orar, ele não para de adorar, ele não para de dar graças, ele não para de entender que o mesmo Deus que está acima dele é o Deus poderoso que poderá livrar ele de todas as mazelas, de tudo aquilo que vem contra a tua vida. O interessante dessa palavra, para nós entendermos que essa palavra ela vai se situar no livro de Daniel, de capítulo 1. O interessante é que nós vemos um menino agora tirado de dentro daquele lugar
lugar que ele morava, um menino que não tinha sombra de variação. Mas o interessante é que tem muitas pessoas que têm sombra de variação dentro da casa de Deus. O interessante é que agora Nabucodonosor, agora ele tira Daniel, ele tira Ananias, ele tira Sadraque, Mesaque, Abidnego dos lares dos teus pais. A Bíblia vai relatar no texto do capítulo 1, do capítulo 2, e a Bíblia vai dizer que os meninos eram excelentes, eram os meninos que, vamos entender, eles obedeciam os teus pais, eles eram um menino que andava diante da presença de Deus com sinceridade. Toda presença, toda oração, ela tem que começar com sinceridade. O interessante nessa palavra que agora Daniel e os meninos junto com ele, eles continuam no propósito que Deus colocou. São tirados da tua casa, são levados para o reino de Nabucodonosor. Mas agora o interessante que agora Daniel, menino ainda, não tem sombra de variação. Não é porque eu estou lá na Babilônia que eu vou se tornar babilônico. Não é porque eu estou no Egito que eu vou me tornar egípcio, não. O interessante é que agora Daniel, a mesa está posta, tudo está posto. Mas o interessante é que agora Daniel, ele não se sujeita a sentar na mesa do rei, a não participar da mesa desse mundo, a não participar da mesa de Nabucodonosor. É o interessante, oração tem que ter posicionamento, porque quando vir as rebordosas, tu não vai aguentar. Quando vir a cova do leão, tu não vai suportar. A primeira coisa que tu vai fazer é falar assim: eu vou abandonar o evangelho, eu vou abandonar a minha igreja, eu vou entregar a carteirinha, eu vou parar. Mas não, tem alguém que se posiciona. Enquanto tu está posicionado, o Senhor é contigo, o Senhor é com a tua casa, o Senhor é com a tua família, o Senhor é contigo no trabalho, na faculdade, o Senhor é contigo. Aleluias. Esse texto da Bíblia vai dizer que agora Daniel está crescendo dentro do reino de Nabucodonosor. A Bíblia agora vai dizer que alguém está crescendo, que alguém agora tem um propósito dentro da casa de Deus. Ele tem um propósito não para o homem ver. Daniel, ele entende que ele pode estar até dentro da Babilônia, mas aonde ele está, ele se posiciona. Não é porque eu estou na Babilônia que eu vou dançar como a Babilônia. Não é porque eu estou na Babilônia que eu vou ser como os babilônicos, eu vou me prostituir como babilônico, eu vou fazer como babilônico. Não, é porque eu estou na Babilônia, mas eu continuo sendo hebreu, eu continuo sendo israelita. E pode até estar na Babilônia, mas continua sendo israelita, continua sendo adorador, continua orando, continua se posicionando, continua fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Eu não vim massagear ego de ninguém, eu vim falar a palavra de Deus. Aleluias, glória a Deus. A Bíblia agora vai dizer que Daniel ainda continua crescendo, mas agora o eunuco de Nabucodonosor agora quer dar a mesa para Daniel e os meninos. Mas agora o interessante é que Daniel fala: não, nós não aceitamos sentar nessa mesa. Nós não aceitamos ficar no meio dessa patotinha. Não. Pode trazer legume. Eu posso até passar necessidade, mas eu continuo sendo israelita. Eu continuo sendo adorador. Eu continuo sendo profeta. Eu continuo a pregar. Eu continuo a orar. Eu continuo a fazer a vontade desse Deus poderoso. A Bíblia agora vai dizer que Daniel cresce até chegar nesse contexto bíblico, porque não tenho muito tempo e a palavra é até um pouco extensa. Mas agora no capítulo 6 e no capítulo 4, agora Ananias, Azarias, que é Sadraque, Mesaque, Abidnego, agora se encontra em uma outra situação, que agora é levantada uma estátua. E essa estátua agora que a Bíblia vai relatar, que agora tem alguém que no som dos tamborim, no som dos saltérios, no som, aquele que não se ajoelhar diante dessa estátua,
irá ser lançado dentro da fornalha de fogo. O interessante é que tem alguém orando antes, porque quando Nabucodonosor pergunta, eu quero ver quem vai tirar a voz das minhas mãos, mas tem alguém posicionado, que entende o Deus que é poderoso, que entende o Deus que entra na fornalha, que entende o Deus que entra na cova dos leões. Tem o Deus que tira do tráfico, tem o Deus que tira da maconha, da cocaína, tem um Deus que muda a história. Ananias, Azarias, Sadraque, Mesaque, Abidnego entende, esse Deus é poderoso. Eu não vou parar, eu posso até morrer, mas eu vou continuar adorando, eu vou continuar orando, eu vou continuar fazendo a vontade desse Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem alguém que entende? Tem alguém que entende? Não é quando Nabucodonosor pergunta, ele fala, não tem como você saber sobre esse negócio não é da terra, esse negócio é do céu. É quando tu entende que o algo não é da terra, é quando tu entende que algo é do céu. Quem te guarda é do céu, quem te guarda tem poder sobre o céu, sobre a terra, até nos confins da terra. Quem te guarda tem todo o poder. A oração tu tem que entender para quem tu está orando. A oração não é para qualquer um. A oração é para aquele que está posicionado, que vai entender que vai vir rebordosa, que vai vir disse-me-disse, que vai vir gente falando do teu ministério, que vai vir gente falando que tu não é isso, que tu é aquilo, mas não, continua posicionado, continua orando, não se perca por causa de fulano, de Bertano, de Cicrano. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia agora vai dizer que no capítulo 6, no verso 10, Daniel agora entra no teu quarto, no secreto. Agora Daniel, ele tem um secreto com Deus. Mas o interessante, irmãos, que eu vou voltar lá no livro de Gênesis, de capítulo 22, que agora Abraão, o Senhor pede algo para Abraão. O interessante, meu pastor, aquilo que não vai caber dentro da tua razão, ele tem que caber dentro da tua fé. Tem gente que não está entendendo nessa tarde. Aquilo que não cabe dentro da tua razão, tem que caber dentro da tua fé. Entrega, pode até entregar o Isaac, mas tu entende que tem um Deus para cuidar. Tu entende que tem um Deus que pode fazer. Até o final, Ele tem a última palavra. Ele tem a palavra de vida. Ele tem a palavra de mudança. Ele tem a palavra de transformação. Ele muda a história. Aleluia. Aquilo que não cabe dentro da tua razão tem que caber dentro da tua fé. Ô Senhor, por onde que eu vou, Deus? Senhor, não tem como, Pai. Para o homem é impossível, mas o Deus que tu crê, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que muda. Ele é o Deus que ainda cura HIV. Ele é o Deus que ainda cura câncer. Ele é o Deus que ainda muda, que transforma, que liberta. Ele é o Deus imutável. Ele é o Deus que muda a história. Aleluia. Canta. Aleluias. Aleluias, glórias. A Bíblia agora vai dizer que Daniel, ele entra dentro do seu quarto para orar. Mas agora o êxito já está assinado. Irmãos, eu vou ter que falar. Tem crente que quando ele perde o emprego, ele não vai mais na igreja. Tem crente que quando ele perde o emprego, ele acha que acabou tudo na vida dele. Não. Tudo que acontece na vida dele, ele atribui à igreja. Não, a igreja está muito fraca. A culpa é da igreja. Às vezes é Deus te testando para saber aonde está o teu coração. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Teu coração está na terra ou está no céu? Você busca as coisas da terra ou as coisas do céu? Começa a buscar as coisas do céu.
É alguém entendendo que vai morrer. É alguém entendendo que vai morrer, mas não vai se frustrar na oposição de Satanás. Diabo, tu pode até tentar me matar, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar adorando. Diabo, tu pode até entrar no meu caminho, mas tu vai ter que bater em retirada. Se por um caminho tu entrou, por 7 tu vai bater de retirada. Aleluias, glória a Deus. Oração não é para qualquer um. A oração é para aquele que se posiciona, é aquele que coloca o capacete da justiça, é aquele que coloca a couraça, é aquele que coloca a sandália do evangelho. Tudo ele quer sair da igreja, tudo ele quer abandonar. Oh, o pastor falou ríspido comigo, eu vou sair. O pastor fez isso, fez aquilo, eu vou sair. Não. Coloca a sandália do evangelho, da salvação. Aleluias. Glórias. Aleluias, Pai poderoso de Israel. Tudo ele quer sair. Mas tem alguém orando sabendo que vai para a cova dos leões, se ele continuar orando. Aí tem crente que não vou parar de orar, desisto do meu filho, desisto da minha casa, desisto. Não. Tem um Deus que é poderoso, tem um Deus que está tirando da cova dos leões, tem um Deus que está mudando, tem um Deus que está fazendo, tem um Deus que está fazendo. Aleluia. A Bíblia vai dizer agora, no livro de Atos, falar de oração. No livro de Atos, de capítulo 16, agora tem alguém agora a caminho para fazer a obra de Deus. No meio da obra tem que ter oração. No meio da obra tem que ter posicionamento. No meio da obra tem que ter santificação. No meio da obra tem que ter preparação do evangelho. Não é ir de qualquer maneira, de qualquer jeito. Primeiro tem que se calçar no Espírito Santo. Tem que ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Não entre em qualquer batalha sem estar revestido. Não entre em qualquer peleja sem estar revestido pelo Espírito Santo. A Bíblia agora vai dizer em Atos 16, 25 que Paulo e Silas agora estão fazendo uma obra missionária. Mas agora o interessante é que obra missionária tem que ter oração, tem que ter expulsão de demônio, tem que o diabo bater em retirada. Mas agora o interessante é que agora quem está na cidade conhece quem é e quem não é. Quem é de Deus, o diabo até conhece, mas ele tem que obedecer, ele tem que respeitar, porque o Deus poderoso é poderoso. A Bíblia agora vai dizer que Paulo e Silas estão numa caminhada missionária. Agora a Bíblia vai dizer que tem uma mulher com um espírito de engano, um espírito de adivinhação. É que há muita gente aí dentro da igreja aí, que quer revelar o teu CPF, que quer revelar que tu vai ficar rico, que tu vai ganhar casa, vai ganhar carro. Não, eu não vim revelar isso não. Eu vim revelar que o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Agora tem uma autoridade do céu na minha vida e na tua vida. Agora tudo está mudado, tudo está transformado. Esse Deus agora, Ele pode mudar a tua história. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia agora vai dizer que essa mulher ficou por muitos dias perturbando Paulo e Silas. Oh, homem de Deus, esses homens vieram proclamar o reino do céu. Esses homens vieram proclamar o reino do céu. Mas agora alguém entende, tem alguém ligado dentro da congregação, tem alguém ainda que tem discernimento, tem alguém ainda que conhece a palavra da verdade, que não fica de disse-me disse, que não fica de mentira, que não fica de engano, mas ele fica pautado na palavra, nos mandamentos, nos estatutos, obedecendo a palavra de Deus. Glória a Deus.
Agora a Bíblia vai dizer que Paulo agora entende, expulsa o demônio daquela mulher. O demônio bate de retirada. Agora vai dizer que os ganhos daqueles homens foram tirados. O interessante é que agora eles são lançados dentro de uma prisão. Dentro de uma prisão, tem alguém lançado dentro da prisão. Tem pessoas que antes de acontecer alguma coisa, ele já está prevendo lá na frente, aí não vai dar certo. A tua boca profere bênção e maldição. Começa a proferir bênção. Oh meu Deus, meu filho está até fora da igreja, mas ele é profeta. Minha filha também é profeta, é diaconisa. Começa a proferir bênção. Começa a proferir bênção da tua boca. Aleluia. Agora a Bíblia vai dizer que eles entendem que o ambiente que ele estava era uma prisão. O mundo espiritual estava aberto lá, ó. Mas agora tem alguém que entende que tem que adorar e orar. Agora, enquanto um adorava, o outro orava. Enquanto um adorava e o outro orava. Um adorando e outro orando. Um adorando e outro orando. Mas para isso, primeiro teve que apanhar. Primeiro teve que aguentar a chicoteada. Para isso, primeiro teve que aguentar as proposições do inimigo. Tudo aquilo que ele tem colocado. Mas depois, o Senhor, ele abre os altos céus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que agora eles orando perto da meia-noite. Perto da meia-noite acontece um terremoto. Eu estou vendo esse terremoto lá dentro da tua casa. Eu estou vendo esse terremoto lá no teu filho, na tua família, no teu marido. Só basta crer. Aquele que crê, verás a glória do Senhor. Se não crer, não vai ver. Tem que crer para ver a glória de Deus. Agora alguém entende que as cadeias estão tudo fechadas. As cadeias talvez na tua vida estão toda fechada. Mas agora tu crê. Tu crê agora que a tua oração vai começar a abrir as cadeias. Cadeia vai cair. Vai começar a cair cadeias. Vai começar a cair cadeias. Cadeias do inferno vai cair. Do vício, das drogas, da mentira, da prostituição. Cadeias vão cair. Aleluia! E agora, todas as portas da cadeia se abrem. O poder da oração faz portas se abrir. O poder da oração faz portas se abrir. Nessa tarde tem portas se abrindo. Tem cadeias caindo. Tem portas se abrindo. Só basta crer. Só basta se posicionar. Só basta entender que o Senhor é na minha e na tua vida. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia agora relata que Paulo e Silas agora entendem que tem alguém necessitando mais do que eles. Eles estão apanhando, estão chorando, meu pastor, mas tem uma família necessitando deles, pastor. Aquela oração não era nem para eles, a oração já era para a família de Filipos, a família ser liberta, ser transformada, a família ser alcançada pelo nome de Jesus, a família ser alcançada. Aleluia! Como que eu faço para entrar no reino do céu? Crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. Crê. Começa a orar crendo. Crê que o Senhor é o Deus da tua casa. Estou terminando isso daqui. A Bíblia agora vai dizer que Daniel agora está orando. Mas os governadores que se posicionavam contra Daniel, agora eles falam do edito. Daniel está orando. Daniel está adorando. Tu já viu aquele crente dentro da igreja que quando tu fala que está indo para o monte, está orando, ele fala assim: não precisa disso tudo não, cara. Deus entende teu coração. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não, começa a adorar. Aleluia. Aquele crente
que só chega perto de tu para contar problema, tu já entende que ele não ora. Porque quando tu ora, o teu problema tu conta é dentro do teu quarto. Oh Deus, resolve o meu problema, Pai. Resolve a minha situação, resolve a minha casa, resolve a minha família, o meu marido. É crente posicionado, que entende, se não vier da terra, não, vai vir do céu, vai vir do céu, vai vir do céu. Aleluia. Daniel entendeu. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. A Bíblia agora vai dizer que Daniel abre a janela aberta para Jerusalém. Posicionamento. Eu vou ficar posicionado. Pode até o diabo se levantar, meu pastor. Pode até o diabo achar ocasião. Pode até o diabo tentar me derrubar. Mas eu vou continuar posicionado. Eu vou continuar na palavra. Eu vou continuar no jejum. Eu vou continuar na adoração. Eu vou continuar. Aleluia. Eu vou continuar. Porque a nossa realidade não quer conjecturar razão com fé. Porque na nossa razão, o Senhor tem que resolver tudo assim, ó. Mágica. Não. A Bíblia vai dizer: há tempo para todas as coisas embaixo do céu. O tempo ainda não é do Senhor. O tempo é teu, o tempo ainda é teu, mas quando for o tempo de Deus, Ele faz tudo certinho, na medida certa, no prumo, no nível, Ele bota tudo no seu devido lugar. Aleluia, Deus. A Bíblia agora vai dizer que Daniel é lançado na cova dos leões. E a Bíblia vai dizer que agora não tem como reverter mais o edito, já está feito. O rei já colocou o anel dele lá e bateu o martelo. Daniel vai ter que morrer. Daniel agora vai ter que entrar na cova dos leões. Daniel agora é um homem de oração, é um homem que orava não para Deus dar ele casa, não para Deus dar ele carro, não para Deus dar ele coisas materiais, não. Daniel orava para Deus dar espiritualidade, para Deus dar a porção do Espírito Santo. Daniel orava para ter santidade, Daniel orava para ficar posicionado, para não ir para a direita e nem para a esquerda. Daniel orava para mudança de vida espiritual. A Bíblia agora vai dizer que quando ele entra no fundo da cova dos leões, a Bíblia vai dizer que os leões agora fica todo mundo caladinho, todo mundo faz jejum. Sabe por quê? É o poder da oração de quem está posicionado, de quem não quer saber se o problema está instalado. Não, eu estou até dentro da cova dos leões, mas tem alguém que pode me livrar, mas tem alguém que pode me livrar da cova dos leões. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que agora Dário, ele agora entende. Daniel, o teu Deus te salvou, Daniel. O Deus que fecha a boca do leão, o Deus que tira da fornalha de fogo, o homem que entra lá dentro. O quarto homem da fornalha está aqui nessa tarde. O quarto homem da fornalha, ele está aqui. Ele que também fecha a boca do leão, ele está aqui nessa tarde. Ele está mudando história, ele está transformando. Só basta se posicionar na presença desse Deus. Não adianta orar. Não adianta orar sem propósito. Oração tem propósito. Oração tem propósito. Crente não anda sem propósito. Eu vou até no shopping, mas eu vou lá com esse Deus que fecha a boca do leão. Eu posso até ir trabalhar, mas eu vou com esse Deus que tira da cova dos leão, que tira da fornalha, que livra, que liberta, que cura, que transforma, que faz maravilhas e prodígios. Aleluia! Glória a Deus.
Nessa tarde eu vim te dizer, se tu ora, crê na oração que tu está fazendo. Que a oração que tu está fazendo não é em vão, não. Crê que esse Deus está ouvindo aquela oração lá na madrugada, 3 horas da manhã. Eu não estou lá não, mas esse Deus está. Aquela oração que a tua boca nem se abre. Aquela oração que tu não consegue nem falar. Mas tem um Deus que te contempla. Tem um Deus que te cuida. Tem um Deus que está contigo. Tem um Deus que está contigo. Aleluia. Nessa tarde, o Senhor está tirando pessoas da cova do leão. Tu está saindo da cova hoje. Tu vai voltar a orar como antes. Tu vai voltar a adorar como antes. Tu vai voltar a se posicionar como antes. Para de reclamar e vem para o campo de batalha. Vem para o campo de batalha. Vem para o campo de batalha. Aleluia. Para de reclamar e vem para o campo de batalha. Tem muita gente que está fora do campo, meu pastor, porque ele está reclamando mais do que está orando, porque ele está questionando mais do que jejua, porque ele está questionando mais do que adora. E o Senhor é tempo de adoração. Os dias são maus, mas começa a orar para Deus mudar, para Deus transformar, para Deus fazer maravilhas. Começa a adorar. Aleluia. Agora a Bíblia vai dizer que o cenário de Daniel muda. Agora no capítulo 9, vou terminar isso daqui. Agora no capítulo 9, agora o cenário de Daniel muda. Agora o cenário de Daniel, ele orando pelas 70 semanas. Agora Daniel está orando por algo que o povo de Israel deixou de adorar. É quando o teu pastor está aqui na frente orando pela tua vida. Tem gente que não quer mais nada com Jesus, mas o pastor ainda está intercedendo. Ô Senhor, tira a escama do olho de fulano. Senhor, manda ela voltar a adorar. Manda ela voltar a estar na tua presença, a entrar no teu consenso, a entrar na tua glória. Ô Deus, muda a história de fulano, muda a casa. É o intercessor. O intercessor da igreja é o pastor. Intercede pela tua casa, intercede pela tua família, intercede pelo teu trabalho, pela tua vida conjugal, espiritual, física e financeira. Daniel agora está orando pelo povo de Israel, um povo obstinado, que não quer nada com Jesus, adorando outros deuses, fazendo aquilo que queria. Mas Daniel continua, meu pastor. Daniel continua. Qual a razão de alguém orar por alguém que não quer nada? Mas só que tem alguém que está por vir, sabe quem é? O Messias, aquele que rasgou o véu, aquele que rasgou o véu. Agora tu não precisa mais de sacerdote para chamar a atenção desse Deus, não. É só tu orar lá dentro da tua casa. Oh Deus, me perdoa, me muda, me molda, me transforma, me coloca no teu posicionamento, me coloca na tua brecha, nas tuas veredas. Faz a tua vontade na minha vida. Agora vai dizer a Bíblia vai dizer que Daniel agora está orando. No 21º dia se apresenta o anjo Gabriel. E agora o anjo Gabriel fala para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, o Senhor já tinha ouvido a tua petição. Tu pode estar orando até 50 dias, 80. Desde o primeiro dia o Senhor já ouviu. O Senhor já ouviu a tua petição. Mas para isso tem que se posicionar. Tem que entrar na brecha. Tem que entender a vontade do papai. Tem que fazer a vontade. Tem que querer o Senhor de verdade. Agora a Bíblia vai dizer que um príncipe da Pérsia, olha só, desde o capítulo 1, é um homem que é posicionado na oração. Tem gente, meu pastor, que desde o momento que ela entrou na igreja até hoje, ela já parou de orar. Ela vê mais Netflix do que ora. Ela fica mais no WhatsApp do que ora. Ela fica mais no Instagram do que ora. Ela ouve
mais os pregadores coach do que a palavra da igreja dela. Mas não. Hoje o Senhor está enviando Miguel para jogar o príncipe da Pérsia por terra. Esse príncipe da Pérsia por terra, esse demônio que está te paralisando a tu orar, a tu adorar, a tu santificar, a estar na presença desse Deus. Aleluia. Não adianta querer nada de Deus. Não adianta. É sinceridade. Não adianta querer nada de Deus. Não adianta querer nada de Deus se tu não se posicionar, meu pastor. Sabe por quê? Isso aconteceu comigo. Vou contar um testemunho aqui. Quando eu estava afastado, meu pastor. Nesse dia eu estava afastado da igreja. Eu fui numa igreja lá no Quintal da Benção. Quintal da Benção, lá em Bangu. Nesse dia eu estava fora da igreja, minha esposa também. O que aconteceu? Uma mulher se levantou lá atrás da igreja e falou assim para mim: olha só, esse menino que você teve não é teu. Por isso que eu estou falando aqui diante desse altar. Aquilo que não cabe dentro da tua razão tem que caber dentro da tua fé, senão tu não fica no evangelho. Porque a mulher falou assim: olha só, aquele menino que tu teve não é teu, é meu. E eu vou levar ele. Estava no mundo, eu falei: nada, né, pastor? Tudo bem, estavam bebendo, fazendo tudo de errado e achando que os olhos daquele que tudo vê estavam fechados, que a mão dele estava encolhida. Não. Num belo dia, e Deus falou assim: eu vou te mostrar que eu sou Deus e vou testificar que eu sou Deus. Num belo dia eu estou no trabalho, né? Num belo dia eu estou no trabalho, trabalhando, daqui a pouco vem um telefonema. Minha esposa, eu falei: não entendi nada. No dia do meu aniversário, eu vou te testificar que eu sou Deus. Aí eu falei: meu Deus, que isso, Senhor? Aí daqui a pouco, o Kevin está no hospital. Eu falei: é mesmo? Tá? Foi para UTI, para CTI. Eu falei: meu Deus do céu. Não, é apreensão, né? Fui para lá para o hospital. Lutaram pela vida dele. Kevin faleceu. Hoje meu filho já está com 16 anos. Aí eu falei: meu Deus, comecei a questionar com Deus, meu pastor. Falei: meu Deus, tirou meu filho. Ainda tirou no dia do meu aniversário. Aquilo que não cabe na tua razão tem que caber dentro da tua fé. O Senhor falou: eu falei contigo, mas agora eu tenho alguém para tu, eu vou te dar uma promessa. Eu falei: meu Deus, minha mulher não pode nem mais ficar grávida, Senhor. Minha mulher estava gerando, ela foi fazer o exame e não estava mais gerando. Daqui a pouco minha esposa fica grávida. De quem? Do Isaac. Falou: eu ainda vou te dar um filho, vou te dar uma promessa. Eu falei: meu Deus, aquilo dali. Eu falei: meu Deus. Aí minha esposa ficou, antes do assunto, minha esposa ficou na depressão, tive que ficar em casa durante 1 mês, 2 meses, direto por causa da minha esposa, que ficou na depressão. E para mim, naquela época, eu falei assim: Deus era ruim para mim, mas não era não. Deus estava provando o meu coração. Se o Senhor não te buscar pelo amor, Ele vai te trazer pelo anzol. Se você não ora pelo amor, tu vai orar pela dor. Foi assim que eu comecei a orar. Falei: eu lembro até hoje. Todo o meu aniversário o Senhor falou: eu vou te testificar que eu sou Deus. Todo o meu aniversário eu lembro do dia da morte do meu filho. Aquilo que não cabe dentro da tua razão, tem que caber dentro da tua fé. Na minha razão não cabe. Por que Deus tirou meu filho? Por que Deus levou? O moleque estava tão bem. Já estava dentro de casa. O moleque não tinha nada. Do nada foi para o hospital e faleceu. E quem vai entender isso agora? Aquilo que não cabe dentro da tua razão tem que caber na tua fé. Se não caber na tua fé, tu não vai permanecer crente. Então hoje, se posiciona. A Bíblia vai dizer: ofereceis os vossos corpos como um sacrifício vivo, como uma oferta agradável ao Senhor, como um culto racional. É razão. Tu está entendendo que tem muito problema, está tudo dando errado, mas tem um Deus que pode mudar esse quadro. Ele é um Deus de hoje, de ontem e de eternamente. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Deus poderoso. Entendeu? Terminei aqui. Creia no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu irmão, Deus, ele não muda nunca. Entrega o pregador, por favor. Graças a Deus. Vamos colocar de pé, igreja. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós queremos colocar esse caderno de oração, essas fotografias, esses pertences que estão sobre a mesa, é uma representação de famílias, de pessoas que precisam ser alcançadas. E nós estamos aqui nesta tarde de oração respondidas, porque não estamos adorando e nem falando de um Deus morto que não intervém. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso que faz da estéril mãe de filhos e que abre portas onde não existem portas. Deus que é socorro bem presente, contempla cada causa, contempla cada necessidade, como teu filho disse. Tu sabe como falar conosco, tu sabe como quebrantar-nos e nos trazer de volta para o centro da tua vontade. E tem coisas, meu Deus, que não cabem dentro da nossa razão, mas precisa caber dentro da nossa fé, e é por essa razão que estamos aqui, por causa da nossa fé. Como Narabla Shurinerebacaio, porque nós cremos que os céus, eles não estão fechados sobre nossas cabeças, nós cremos que os céus estão abertos, e que tu já deu ordem, varão, a teus anjos, para pelejarem e para batalharem a nosso respeito, e nós que entramos por estas portas não sairemos daqui de mãos vazias. Oh, meu Deus, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, varão. Como aquele centurião, Senhor, ajuda-me a vencer a incredulidade. Pai Todo-Poderoso, tu está perto e não está longe. Frustra os planos do maligno, do adversário da nossa alma. Toma esses jovens que estão aqui, Senhor, a vida do Alexandre, Ramon, Rômulo, Senhor, a vida do Rômulo, toca na vida de teus filhos nesta tarde. Tu sabe do que eles precisam, que eles sejam tocados pelo teu Espírito, e que diante deles tu coloque, tu ponha uma porta aberta, que ninguém a pode fechar. O mesmo eu te peço pela vida do Nicolas. Meu Deus! Daniel era um jovem e ele viu a manifestação do Senhor na vida dele, em detrimento da sua fidelidade. E os anos se passaram e Daniel se manteve no altar, e a trajetória de Daniel inspira-nos até hoje. Deus de vitória, muda o que precisa ser mudado na trajetória da nossa vida, e acrescenta o que precisa ser acrescentado. Traz os acréscimos para a nossa vida, traz os acréscimos para os nossos relacionamentos, para a nossa vida financeira, para a nossa saúde. Tu não deve nada a ninguém, varão.
advoga a nossa causa. Joga por terra o feitiço, a magia negra, joga por terra toda a intenção de homem perverso, de mulher perversa, para nos destruir através de tramas do inferno. Manieta o valente, vai à nossa frente, Deus, nos encapsule diante do homem mau e faz chegar na nossa mão a riqueza que tu tem para nós reservado. Traz até nós a exaltação, que é honra, e nos dê, varão, saúde para desfrutar de longevidade, para que possamos declarar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas. Vamos para casa, igreja.